Gente, eu sou a Leila, sou fonoaudióloga da Consultoria de Inclusão Escolar e hoje eu vim responder uma pergunta enviada por vocês para que eu falasse um pouquinho sobre o DEL e sobre o diagnóstico diferencial dele para o autismo. Bom, o DEL é um distúrbio específico da linguagem, então quando a gente vai fechar esse diagnóstico, a gente precisa excluir todos os outros diagnósticos possíveis que possam estar influenciando nessa aquisição e nesse desenvolvimento da linguagem da criança. Quando a gente vai investigar o DEL, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar. Então vai ser a fonoaudióloga, o otorrino, o neurologista, o pediatra e a psicologia que vão estar dentro dessa investigação. Então o que a gente vai precisar saber? Como esse distúrbio é específico da linguagem, essa criança não pode ter perda auditiva, lesão neurológica, lesão motora, qualquer lesão anatômica que vai influenciar na fala. Ela não pode ter um quadro emocional patológico, ela tem que estar inserida num meio que propicie a evolução dela, né, um meio adequado para essa criança. Então, quais são as dificuldades que a criança com DEL vai apresentar? De modo geral, são crianças que têm uma aquisição e um desenvolvimento atrasado em relação às outras crianças da mesma faixa etária. Elas vão ter dificuldade na discriminação dos sons da fala, dos fonemas. Então, de modo geral, a criança com DEL ela vai ter trocas na fala e essas trocas são trocas incomuns, que a gente não vê como as trocas regulares das outras crianças, são trocas que fogem aos padrões. Além disso, por conta da dificuldade de se comunicar, as crianças podem apresentar uma baixa iniciativa para fala. E quando elas falam, elas evitam frases muito longas, então elas tentam falar frases curtas e, de modo geral, são frases que vão ser mal elaboradas. É aquela frase que a criança fala e você não consegue entender o que ela quis dizer com aquilo. Tá faltando um artigo, o verbo tá no lugar errado, tá flexionado errado. Ela não consegue fazer uma concordância dessa frase. Muitas vezes a criança também vai apresentar uma dificuldade na aquisição da leitura e da escrita, e ela também pode ter dificuldade de compreensão verbal, de compreender uma frase com todos aqueles elementos. O autista vai ter uma dificuldade maior a nível de atenção, né? Vai ser uma criança que vai ter uma distratibilidade muito maior em relação à criança com DEL. Vai ter uma socialização muito comprometida e ela pode ter o que a gente chama de fala ecolálica, que é quando a criança repete muitas vezes a mesma palavra sem nenhum contexto para aquilo. Então, é a nível clínico que a gente vai conseguir fazer essa diferenciação, é observando como é a criança naquele meio, como é a fala dela, como ela se socializa, como ela explora aquele ambiente. Gente, então é isso. Eu espero que o vídeo tenha sido útil e tenha respondido a pergunta de vocês. Se vocês tiverem alguma outra questão relacionada à fonoaudiologia, podem enviar pra gente que eu vou fazer outro vídeo respondendo. Beijos e até a próxima!